A vida daí e daqui pouco muda, muito pouco. É claro que você vai estranhar quando aqui estiver, porque o costume, o uso e o costume das coisas daqui, elas permanecem por algum tempo. Depende muito do merecimento de cada um. Então, essas coisas, por exemplo, das necessidades fisiológicas, elas permanecem do lado de cá. Agora, isso está, o tempo que tem dessa permanência depende dos frutos que você trouxe para cá. Ora, se você foi alguém completamente solto aqui na vida, sem essa prisão emocional e espiritual que fica em vocês, que prisão? A prisão do amor, por exemplo, que você tem por aqueles que são seus filhos. Então você tem uma dificuldade do lado de cá, uma dificuldade para você volitar. Você tem dificuldade, você não consegue. Porque você ainda está preso na matéria. Você pode não estar preso. Quando eu falo preso, eu não falo preso, prisão de amarrar, não. A prisão emocional. Você está agregado àquela prisão emocional por você conservar em você a posse. Coisa que você não tem o direito. Isso não é direito. É direito enquanto você está aqui. Passou para cá, é diferente. Por isso é que nós devemos, não estou falando em você não amar, não é isso. O que eu estou falando é você amar sem a posse. Você entende o que eu digo? Porque se você amar com a posse, você não é dono de nada. Quem que diz que você é dono de alguma coisa? Me mostra uma coisa que você é dono. Então não há razão. Deixa eu te ensinar melhor. Quer que eu te ensine melhor? Aí, de lá. Então, nós precisamos estar atentos para estas coisas que nos prendem aqui na Terra. Você não, ninguém aqui é daqui. Você não é originário daqui? Você não é daqui. Aqui praticamente, você está aqui há, vamos dizer, há 3.000 anos, neste vai e vem, que está crescendo. O que? A percepção. Você hoje é alguém que consegue chorar com uma emoção mais pura. Não é aquela emoção possessiva, não é aquela emoção mais egoísta de querer coisas suas, de conservar coisas suas. Coisas, um substantivo. É coisa. Então, como você já está liberto deste tipo de sentimento, você já é alguém melhorado. Entendeu? Agora, é muito triste você ver uma irmandade populosa e com sentimentos ainda inferiores. Eu explico. Tudo aqui, sentimentos inferiores. Você tem sentimentos nobres e tem sentimentos inferiores. Você precisa sair dos inferiores para entrar nos nobres.
Por isso é que eu falei daquela escadinha. Começar a praticar gestos nobres. Nobreza no que faz. Não é difícil. Você precisa exercitar isto para o bem próprio, para o seu bem. Veja bem, sim. Deus não é nosso empregado, a princípio. Agora vamos mudar um pouquinho o foco. Deus não é nosso empregado. Então Ele não está aí para fazer o que você quer. Não é assim. Ele nos ajuda em tudo para que se realize o que você necessita. Se você é uma pessoa que vive em desamor, você necessita de amor. Quem não necessita de amor, não é? Então nós temos que trabalhar isto aí. Nós temos que melhorar a nossa conduta, quer ela seja moral, quer ela seja ética, você tem que melhorar. Você não pode continuar nessa estrada, estacionado aqui no mundo, vendo as coisas acontecerem e você não pegar uma oportunidade que vai alimentar a sua alma. Vocês entendem? É aquela história do André, do trem. Olha, o trem está lá, vê o trem. Está escrito lá, felicidade, é o destino do trem. Ele vem devagarzinho, ele dá para todo mundo entrar dentro dele. Todo mundo entrar. Ele é comprido. E ele vem fazendo um alarde, vem batendo sino, vem buzinando, fazendo o chamamento da sua atenção para que você volte a sua atenção para valores que agregam na sua alma. É isso que é importante. Você não está aqui para passar aqui nesta terra aqui só os prazeres materiais. Você está aqui para evoluir espiritualmente. Entendeu? Por isso você tem contato com a dor, algo te incomoda, algo te... não gosto disso, ou não gosto daquilo. É aqui que você vai encontrar isso, com facilidade. Porque aqui a população é heterogênea. Heterogênea. Você não consegue viver com todos aqueles irmãos encarnados que você gosta. Você não consegue, não vai conseguir por muito tempo. Por uma faixa de tempo você vai. A faixa que abastece a necessidade do espírito. Só! Não é para fazer o seu gosto. É igual aquele que come chocolate, não é? Ele come chocolate por quê? Porque o chocolate, ele tem um bom paladar. Então, é um alimento. Só que ele não te faz bem. O seu organismo tem dificuldade de digeri-lo. Ele deixa em você um teor de gordura que não lhe faz bem. Bem, é igual. A mesma coisa é a vida espiritual. Você não pode ser egoísta ou só querer comer aquilo que o seu paladar diz. Coma isso. Ninguém quer comer jiló. Quer? E o jiló é um grande alimento, se você quer saber. Ninguém quer comer o quiabo com baba. Você tira a baba. A baba é que está a proteína. Você tira fora, joga fora. Você entendeu? Já me sentei. Então nós precisamos aprender a comer. Precisamos aprender a comer. Comer
o que o seu organismo necessita, não é o que o seu paladar quer. Assim é a vida. Então você fica revoltada e achando que alguma coisa com Deus. Não. Veja bem, não existe vítima aqui neste mundo, gente. Não existe vítima. Em Deus eu lhe digo, não tem vítima. A única vítima aqui foi o Senhor Jesus. O resto não tem vítima. Mesmo assim ele não foi vítima. Ele foi consciente do que tudo que ele passou. Agora eu digo a você, vítima, não tem. E olha que eu sou viajado, hein? O que nós precisamos aprender, você pode, veja bem, você tem que aceitar aquilo que lhe bate a porta, isto é, aquilo que é ruim para você. Você tem que aceitar. Você pode não concordar, que é um direito que Deus te deu. Agora, aceitar aquilo sem reclamações, você tem que aceitar. E ainda mais se for um produto que você produziu. Você produz uma bomba e acende ela para estourar? Por que você não procurou Deus na época que precisava? Por que você foi materialista? Pague o preço, não reclame. Aliás, eu tinha um comentário a fazer e o irmão que cuida disto, ele não está aqui hoje. Mas eu vou fazer o comentário, porque vai estar gravado, não é, redator? Vai estar gravado e esse irmão pode procurar. Agora não tem nada a ver com os assuntos que ainda tenho que falar com vocês. No meio espírita, eu não gosto de entrar nesses detalhes, mas sou obrigado. No meio espírita, que é a pior classe de classificação de espíritos, é a pior. Então você tem preconceitos, você tem uma gama enorme de defeitos, por isso você é espírita. Uma gama enorme. Então veja, você não tem o direito, Deus não lhe concedeu isto, você tem o livre-arbítrio, mas tudo aquilo que passar do limite, você vai pagar. Então existem espíritas que se dizem espíritas, porque realmente não são, que tem uma postura preconceituosa contra a Umbanda. Ele não conhece, ele não sabe nada a respeito e ele tem preconceito contra a Umbanda. Vai ter que pagar o preço. Isso tem preço. Porque se ele se diz espírita, primeiro que preconceito ele não pode ter. Como é que ele pode ter preconceito dentro do espiritismo kardecista que seja? Não pode ter. É a mesma coisa que eu ficar na porta e falar, você não entra porque você é evangélica, você não entra porque você é católica. Não posso fazer isso. Todos são filhos de Deus. Então existe um movimento. Bem, são espíritas kardecistas, mas vêm aqui para receber daqui a limpeza correta do seu corpo e espírito. Ora, como é que pode uma coisa dessa? Eu não sou hipócrita. Ou eu sou, ou eu não sou.
Se eu fosse espírita kardecista, eu estaria num centro espírita kardecista, não? Mas eu não sou. Nem por isso eu tenho aqui reverenciado os espíritas, não é? E a Umbanda ajuda o espiritismo cristão. Ajuda muito. Ou você acha que tudo essas obras que existem aí foi o kardecismo que fez? E não é você. Estou falando forças ocultas, vamos dizer assim. Ocultas nada, porque não é nada oculto, não é? No fundo, o que existe é uma competição, só que competir com um cachorro morto, está morto. Nunca fez nada. Para você ser um espírita verdadeiro, você tem que ter obra. A começar de você. Tem que aprender as escadinhas todas que eu dei aí para você. Se não tiver a escadinha, você não é espírita. Então não venha me dizer que você seja espírita. É certo que a Umbanda tem diversas versões de Umbanda. Você tem que admitir, preste atenção, que tudo que eu estou falando é coisa que vocês têm sempre dúvidas. Vocês precisam saber que mediunidade é algo que tem diversos tipos de mediunidade. Diversos tipos. Tem a mediunidade com um potencial muito grande, porém não é cristã. Existe. Qualquer religião existe isso. Tá bem? Existe a mediunidade que ela é, dentre as qualidades dela, com consciente, subconsciente e inconsciente, isso é o que menos importa, não é? O que mais importa é o que você tem no seu coração para oferecer para o seu próximo. Esse é que é importante. Seja você evangélico, seja você espírita, seja você aqui é romano, né? O que tem no seu coração é o que é importante. O teor de amor que você tem a oferecer. É esse o importante. Vocês não notam que essa casa aqui esbanja amor? É porque tem. Ninguém dá o que não tem. Por isso é que Deus olha por esta casa aqui. É porque o Pai Benedito está aqui? Não. O Pai Benedito é um. Existem milhões aqui. Melhores que o Pai Benedito. O Pai Benedito é pequenininho. Existe aqui irmãos que você nem imagina. Você nunca na tua vida vai passar ela inteira e não imagina o potencial de amor que tem isso aqui. Ora, então nós devemos nos organizar melhor para receber toda essa fluência espiritual que é muito grande. E quanto maior ela for, mais ela faz. Seu destino está na mão de Deus aqui, está aqui com essa espiritualidade. Esse é o seu destino. Como é que você chama? Como é? Márcia. A Márcia, o destino dela de vida aqui na Terra, apesar de ser muito pouco tempo, não é? Está na mão daqui, de quem? Da espiritualidade. Eles que vão determinar o que você vai passar ou o que você não deve passar. Porque vítima eu disse que não existe, não é? Deixa eu acender aqui esse espírito que está difícil de acender. Estou brincando com você. Mas aprendeu a acender. Então, tá bom. A escola é boa, pai. Agora vocês vejam uma coisa. O que move a sua vinda aqui? A necessidade, a dor,
Então a dor passa a ser sua amiga, porque ela te conduziu a chegar à casa de Deus, pelo menos fisicamente, não é? Muito embora que você desconhece tudo aquilo que eu estou falando sobre a espiritualidade aqui. Então aqui, já vieram aqui pastores evangélicos, é isto, né? Para ver o que é que nós fazemos, que é uma fluência muito grande. Mas a fluência não sou eu que a faço. Sabe quem que faz a fluência aqui? O seu espírito. Ele quer progredir, ele quer progresso. Então seus guias espirituais falam: Márcia, espera um pouco, a Márcia, oh meu Deus, o aproveitamento espiritual da Márcia está mais fácil se ela aprender a escutar lá um pretinho que tem lá. Então vamos empurrar, vou fazer tudo para que a Márcia chegue até lá. É assim. Quem gosta de você, gostar é por preferência. Vocês prestem atenção que vocês vão precisar de tudo isso que eu estou falando. É questão de tempo. Pois não venha me dizer que você não aprendeu. Gostar é por preferência. Amar, nós devemos amar a todos. Gostar, eu posso amar a todos como eu amo, mas eu gostar, por exemplo, da Sônia. Esse negócio de nome é um negócio difícil, viu? Então, gostar da Sônia. Eu tenho esse direito perante Deus. Ele me concedeu esse direito. Como ele, dos 12 apóstolos, de quem que ele gostava? O Senhor Jesus. Não, de João Evangelista. João Evangelista era amigo do Senhor Jesus. Amigo. Gostava do João. Por quê? Por que ele gostava? Porque tinha afinidade. Qual é a afinidade? O João ouvia o que ele falava. Entrava dentro dele. Passou a gostar do João. Então o que ele falava para o João, todos captavam. Só que o João direcionava no caminho mais correto. Lucas veio 50 anos depois do Senhor Jesus. E Lucas era um médico. Poderia absorver muito mais o conhecimento do que qualquer um outro dali. Entretanto, ele veio 50 anos depois do Senhor Jesus. Todas aquelas celebridades, a não ser Paulo de Tarso, mas Paulo de Tarso teve um mundo acidentado, não é? E depois veio resgatar tudo isso com um sofrimento terrível. Bom, não vou falar sobre Bíblia aqui agora. O que eu queria dizer a vocês é que o que é que nós necessitamos? O que nós necessitamos? Quando eu digo nós, eu digo todos. Reforma íntima. Por que nós devemos reformar-nos intimamente? Porque nós estamos aqui nesta terra cheio de conflitos. Conflitos de toda sorte. Desequilíbrios de toda sorte. Então nós não conhecemos nada a respeito de Deus, porque Deus não é nada disso. Deus é o equilíbrio perfeito, é a vida na sua plenitude. E vocês deixam, bom, aí você vai dizer, é questão de prioridade, sim, eu respeito, mas
Não venha me dizer que você não teve oportunidade. Porque amanhã é rapidinho. Você pensa, Jamir, que o seu amanhã está tão longe? 100 anos é um piscar de olho. Mas não venha aqui me dizer que você não teve oportunidade de aprender. Ah, isso não. Porque você teve toda a oportunidade, vocês têm meios para isso, tanto é que essa casa é muito rica no sentido de oferecer a vocês uma condição de exercitar o que é bom. Já reparou isso? Cadê o galo? Tá aí? Quantas atividades que cultivam o exercício do amor? Quantas tem essa casa? 21. Em quantas você participa? Eu agora não estou participando de nenhuma, pai. Você? Uma. Você? Você? Duas ou três. Ali eu sei que participa. Já vi. Então você veja que num conjunto de irmãos, você acha um ou outro que vai exercitar, aprender a amar o próximo. Não importa o que vai fazer, porque o seu espírito está carente de amor. Ele não quer esse amor de homem e mulher, amor químico, não quer. Ele quer um amor que enche o coração dele, que abasteça a alma dele. É isso que ele está querendo. E por que vocês não encontram? Porque vocês entram uma comodidade material, entra uma ordem de valores que não é correta. Você prefere muitas vezes deixar de exercitar o seu coração na doação. Doação é dar com participação, não é dar dinheiro não. Dinheiro para mim não dá, entendeu? Então você deixa de alimentar a sua alma, porque você aprendendo a doação através do exercício, porque aqui nesse mundo da Terra só assimila por exercício. Se você não tiver exercício, é igual aritmética, é igual álgebra. Se você não fizer resolver uma pulsão de equações, o que acontece? Você perdeu a mecânica da coisa. Então o que você precisa? De exercício. Eu dei a escadinha. Não vou falar mais de escadinha aqui. Por quê? Sem caridade, você não passa na porta. Depois vocês explicam para o pessoal o que é essa porta. Não passa. Agora, eu pergunto para você. Você está muito distante da caridade. No máximo que você tem feito é uma generosidade. Olha lá. Olha lá. Porque caridade, a verdadeira caridade é dar o que te faz falta. A sobra você não dá. Como é que você quer que eu te socorra a hora que você estiver com câncer num hospital? Estou fazendo essa simbologia tudo para vocês entenderem. Aperta o botão lá, Jamir. Aparece a ficha do Jamir. Eu olho na ficha, está negativo. Eu perdi o direito que eu tinha de dar uma mão para você. Tirar você da dor, não? Não é melhor? Para que você precisa sofrer? Você está positivo. É assim. Aceite ou não, espera o tempo passar, depois você me diga.
Quando eu digo para vocês que vocês vão ter saudades de mim, eu não estou dizendo assim. Vocês vão ver. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: não viva a vida, como é que vocês falam? O médium fala muito isso, empurrando com a barriga. Porque veja, a vida aqui na Terra, além dela ser curta, é uma somatória de dias. Cada dia que passa é menos um. Não é não? Agora pergunte para você, o que você fez no dia de hoje? O que eu fiz em prol do amor de Deus? Que é amar ao próximo como a ti mesmo. O que você fez? Então não empurre com a barriga, porque a justiça de Deus não é fácil. Olha que eu saí de um lugar para vir aqui, neste mundo aqui, porque eu estou devendo. Para que eu ia precisar vir aqui? Não. Mas eu saí de lá, de um conforto que vocês desconhecem, por sensações. Vocês nunca sentiram uma sensação de bem-estar. É a coisa mais difícil, eu ver um de vocês sentir bem-estar. Por quê? A formação das ideias, a vida de vocês está enquadrada de tudo que é ruim. Então, para você fica até curioso quando você vê um irmão seu sofrer. É um desastre. Aí você para olhar. Por quê? Você quer ver o sofrimento do seu próximo. Você não quer ver. Não é para ajudar, não. Porque se for para ajudar, você vira as costas, dá as costas a ele e vai embora. Então, veja como você está longe. Longe do quê? De Deus. Deus coloca no seu caminho essa oportunidade de você se avaliar. Onde você está? Eu acho que todos vocês recebem isso. Todos. Indistintamente. Feliz daquele que pega alguma coisa, não é? Pegou, tem chance. Não pegou. Então a ordem dos valores que você dá à vida é muito importante. Aliás, é a coisa mais importante que tem. Pare de reclamar. Não comece a reclamar da vida aqui na Terra, porque você não tem o direito de fazer isso. Pode uma hora Deus não se agradar do que você está fazendo, e aí já viu, né? Estou falando o que eu já vi. Eu não estou falando o que outro viu, é o que eu já vi. Se eu que sou pequenininho consigo ver o seu íntimo, você já imaginou Deus? Você vive em função dele? Ou você acha que esse coração está batendo por quê? É o doutor lá que está alimentando ele? Então não empurre com a barriga. Que essa vida aqui, acorde logo e começa a andar. Para quê? Para quê? Eu vou andar para quê? Bom, quais são os mandamentos mandatórios? Quais são? A lei de Deus? É. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama, Jamil? Não. Você ama? Tá aí. Segundo mandamento mandatório.
Amar ao próximo como a ti mesmo. Você ama? Não. Tem uma qualidade que você tem. Sincero. Veja aqui, é interessante certa postura aí fora tem um conceito umbandista completamente diferente. Não tem nada de umbanda. Os mundos na crosta terrestre são milhões de mundos. Então, você veja que, falando com Jamir, veja, quando você desencarnar, que não está longe não pense que está muito distante, não está, é rapidinho, você vai vir para cá, o próprio Jamir, só não tem esse corpo aí só, mas o resto é o Jamir, é matéria, ele tem um perispírito que é matéria. Vamos pegar o Jamir orava conosco, é o nosso irmão, não podemos deixar o Jamir, ele desencarnou, vamos lá pegá-lo. Chego aqui para conversar com você nem escuta, está naquele transe, porque desencarnou o corpo. É evidente que o desencarne tem vários processos, não é? Você já aprendeu isso? No curso aqui, não é? Também eu dei uma lida antes. Então, o desencarne, ele está ligado diretamente ao resgate. Se você não tem resgate, só tem provas. Então gostamos muito do Jamir, vamos tirar as provas para que o Jamir possa vir com mais destreza, sem essa aflição que o corpo já não permite mais a sua presença, mas você não quer sair. Então ele continua. Cérebro. Ele continua no cérebro. Tá lá Jamila, vendo tudo que está acontecendo, mas não quer largar. Então, essa é uma aflição. Os seus reflexos já não existem mais. Porque eu estou ligado à matéria, não existe mais. Aí chega lá um bobinho como eu. Ô Jamir, que tal? O mundo agora vai ser outro para você. Você vai ser liberto. Tal qual soltar um passarinho que ficou muito tempo na gaiola e você solta ele fica meio bobo, não fica? Então, Jamir, agora eu estou aqui para não deixar você voar a revelia. Porque se você voar a revelia, é perigoso, Jamir. Tem forças aí negativas, forças que você desconhece que são terríveis. Então eu queria que você, como você não me vê, você venha comigo. Ah, não. Eu vou fazer mais uma tentativa para ver se eu continuo aqui. Jamir, seu corpo está em falência, isso não vai mais. Ah, não, mas eu não vou. Eu tenho medo. Medo do quê? Não sei o que você está tendo medo. É que eu deixei aqui o meu filho, deixei aqui uma casa. Jamir, larga a mão disso aí, rapaz. Você tem que pensar em você. Ah, mas eu queria ver porque eu tenho um filho que está numa situação assim, aí você
conta, eu escuto você falar e tal. Você fala. Fala, Jamir, já não dá mais. Você tem que vir. É um corredor. Não tem saída. A saída é só para frente. Você entra naquele corredor escuro. Quando ele clareia, acabou. A tua vida aqui acabou. Entendeu como é? Eu quero ajudar você, Jamir, a atravessar esse corredor. Você deixa eu ajudar? Mas não estou querendo não. Jamir, não adianta você ficar desse jeito aí. Olha como você está. Seu corpo está falido. Você não consegue mais. Vem comigo. E a Irmandade junto, fazendo oração, pedindo a Deus. E você assistindo. Para fazer que nem o Itamar, é difícil, não é? O Itamar, eu falei 2 vezes com ele. Depois que eu falei que eu era o Ditinho aqui, aí ele me deu a mão. Falei, então vem. E puxei. Isso é difícil. Geralmente vocês querem usar o que não tem. O corpo já foi. Como é que você quer? Se você hoje não tem todas as utilizações mentais, você não as usa porque você não conhece, não sabe nada a respeito. Então o que fica limitado é um pedacinho, talvez até piscar o olho só. Isto é aflição. E quando tem alguém que chega, não, Jamir, vem cá, pare de ficar nessa situação aí, porque chegar lá você vai chegar, não tenha dúvida. Tem gente que acha que não vai desencarnar, né? E se você perguntar para alguém que tem mais idade, que evidentemente a lei da probabilidade é maior, nesse sentido de vir para cá mais rápido, né? Ele não aceita isso não. Ele pode falar, mas lá dentro ele não aceita. Falar isto se fala muito. Nossa, como. Falando de palestrador, eu não sou muito adepto a palestradores. Por quê? Se ele for um professor, fica melhor. Mas palestrador, não. Eu não conheço nenhum palestrador aqui nessa terra. Conheço professor da ciência espírita. Agora, o verdadeiro palestrador é aquele que fala e faz. Não é só falar. Então eu pergunto para vocês. O espiritismo kardecista cristão ensina, a Umbanda faz. Está aí para vocês verem. Agora, o que tem de diferença? Exatamente a reforma íntima. Que aqui é mais fácil porque aqui eu consigo falar com vocês. Falar, transmitir para vocês o que está pegando, assim vocês entendem, pegando é o termo que vocês usam, né? Aquilo que está pegando. Olha, não põe a mão que você se queima. E já dentro do
kardecismo não é assim. É muito estudo científico a respeito da... Porque o espiritismo, ele é filosófico, deixa de ser filosófico para ser ciência. Deixa de ser ciência para ser religião. Vocês conseguem me acompanhar? Muito bem. Quando ele entra para a religião, ele tem uma distância a percorrer. E ele não consegue satisfazer essa distância. Porque é assim, você admite que de A no abecedário a Z, não é? Você tem, dentro do kardecismo, pega de J a Z. E a Umbanda pega de A a Z. Por que não conseguem lá, por exemplo, mexer com o Exu? Não consegue. Não tem como. E aqui é tão simples isso. Porque começa do A, essa faixa que ficou faltando lá. Aqui não. Aqui é completo. É certo que lá a espiritualidade ela vem como vem aqui, não Umbanda. Aqui nós estamos cheios de irmãos aqui que são donos das coisas. Sabe tudo. Tudo e mais um pouco. Está aqui. Tem amor muito mais do que eu. Entenderam? Só não tem nome. Não tem nome. Porque se você for pensar bem, o próprio André dá o nome de André, não é? Pouco importa. Mas foi alguém de expressão aqui nesse mundo. É a história que eu digo a vocês. Por exemplo, aqui vem muito espírito que, se ele tivesse vivo, essa cidade era pequena para tanta gente aqui. No entanto, vem aqui receber a caridade, aprender humildade. Porque o Zé, dentro do seu entender, ele não aceita que entre daqui para cá espíritos que não forem para o chão. No entendimento dele é assim, não aceita. Tem que ir para o chão, entrar aqui baixinho, não entrar aqui com o nariz, com o nariz para cima, não. Entendeu? Já dentro da faixa dele, isso é coisa dele, né? Já viu alguém receber algum espírito e ficar em pé? Não fica. Por quê? Porque ele não aceita. Não aceita. Tivemos aqui grandes expressões aqui que foram aqui nesse mundo aqui, de vocês aqui. Gente importantíssima, né? Aqui nesse mundo. Que aqui vem arrastar, se duvidar, até a língua no chão aí. Para receber um segundo de conforto. Que deve demais. Resgates. Porque não tem nada a ver o desenvolvimento intelectual com o desenvolvimento espiritual. Nada a ver. O que tem é que dentro do intelecto te facilita o outro. Se você tem conhecimentos, que sejam materiais, facilita muito o conhecimento espiritual. Facilita. Mas se você não tiver,
Conheço muita gente ignorante que nem lê, sabe, que são mais evoluídos que todos vocês aqui. E está encarnado aí, ajudando uma série de coisas aí. Então, essa é o tipo da coisa que nós devemos atentar agora que somos jovens. Agora, para dar tempo de você abastecer o seu espírito com alimento. Que alimento? Deus. É a fonte. Eu venho falando, repisando aqui para vocês milhões de vezes. E, gente, vocês têm Deus muito pequenininho. Nossa, é muito pequeno. Vocês não fazem ideia da grandiosidade, da sabedoria de Deus. E vocês não têm dentro de você, porque tudo funciona dentro de você e você estraga. O grande particular disso é isso. Você estraga seu organismo, estraga seu corpo. Tem preço. Eu venho aqui e falo, não ligam. Justifica. Olha, eu bebo, mas isso aí o quê? Se passar do limite, você faz mal ao seu organismo. Fazendo mal ao seu organismo, você está diminuindo a sua vida aqui. Ah, o cigarro, eu não sou responsável por esse cigarro, porque eu não deixo com que fique qualquer malevolucidade dentro do organismo do médium. Entendeu? A minha parte, eu faço isso por necessidade, porque senão não dá nem para falar aqui com vocês, tem que espantar. Você não espanta pernilongo com fumaça? A mesma coisa eu. Então, nós devemos pensar todos os dias ao acordar, pensar, olha, o que eu vou fazer hoje para o meu espírito? Não é para o meu corpo, não. Para o meu espírito. Para o seu corpo, deu fome, você vai lá e come, acabou a sua fome. E para o seu espírito, o que você faz? Você está empurrando com a barriga. Não empurre com a barriga, porque tem... Gente, aqui na Terra é em função do tempo. Olha seu corpo como era, olha como ele é hoje. Não teve uma transformação? Uma transformação descendente. Parte material. E espiritual crescente. Olha, vocês não prestam atenção? Se fosse simples, eu era São Benedito. Verdade. Ainda lendo, quando estive aqui, eu li muito, né? Várias obras. Obras daqui, e que me chamou a atenção foi Solóquium. Como é que eu explico isso? Solóquio é latim. Só, eu. Bom? Isso. É uma obra difícil de ler, porque realmente está escrito em latim. Eu nem sei se tem em português isso. Eu acho que não se enquadra em português, não sei. Mas não se enquadra porque não dá o sentido exato do que ela está falando. Bem, mas não é nada disso que nós vamos terminar o nosso encontro aqui. Se errar não tem importância. Às vezes o dedo não pega no lugar certo, não é?
e não acende, mas não tem importância, eu espero, não é? Mas essa temporada sua aqui na Terra, você tem que ter uma coisa só na sua cabeça, só isso: aproveitamento espiritual. Não precisa ter mais nada. Se você tiver um bom aproveitamento espiritual, está feito. Não há o quê? Se você achar que aqui é uma variedade de pensamentos que, se você achar que, por exemplo, você não teve chance de progresso espiritual aqui, pelo amor de Deus, nem pense isso. Quando você encontra alguma coisa que você gosta e que essa coisa pode ser o condutor de amor para alguém, vamos supor, você mexe com horta, não é? Horta, hortaliças e tal. Isso vai dar alimento. O alimento para o corpo, mas você está ajudando a criatura, a permanência dessa criatura aqui para aprender. Você está facilitando, às vezes, uma situação de um vivente aqui no mundo da Terra, uma permanência aqui com mais qualidade de vida. Você está oferecendo para ele algo melhor. É o que você está dando. Se todos pensassem assim, era uma maravilha, não é, Jamir? Como o Jamir, por exemplo, né? Aliás, o Jamir teve lá na horta, não teve? Desapareceu de lá, Jamir? Exército. Exército, Jamir. Agora não tem mais, cara. Agora já foi, já. Será? Será que já foi? Eu acho que tem outras oportunidades aí para você, brilhantes, coisas boas. Só falta um degrauzinho. Talvez lá na horta você fosse aprender. Você não quis saber da horta. Pai, teu horário tá... Opa! Vamos embora. Pois é. Mas eu acho que nós não leva a vida assim, nesta facilidade, nesta comodidade, porque na realidade você não sabe nem o que é comodidade. Você tem uma comodidade física. Eu queria que você tivesse uma comodidade espiritual, um conforto espiritual. Porque o conforto físico, esse é por segundos. Agora, o conforto espiritual não é eterno. Tudo aquilo que lhes falo é eterno. Digo isto porque eu já vivi mais vidas do que vocês. Eu já vivi desde o Antigo Egito, já vivi na Ásia Menor, Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Rio Eufrates, conheço muito. Então veja, tudo isto são coisas que eu venho vivendo. E vocês, enquanto eu estava aqui, muitos de vocês estavam do lado de cá, sem mexer com nada. E eu aqui, no meio de assírio, guerreando aí, roubando. Então tudo isso, hoje, eu tenho um conforto maior, não é?
um conforto de paz de espírito. Quando você diz que você não tem paz, é porque o seu espírito não está em paz. Não está apaziguado as suas atitudes com aquilo que você necessita. Ora, o que vem? Aí vem doença. Entendeu? Seu espírito tem que estar contente com aquilo que você faz. Se não estiver contente com aquilo que você faz, existe uma defasagem aí. E nesta defasagem não pode aumentar. Se aumentar muito é doença. É matemática isso. É doença. Porque a doença do espírito é o corpo não aguenta. Tá bem? Então, antes que isto aconteça, vamos já começar a nos alinhar em meios que possa lhe propiciar uma condução melhor para o progresso espiritual. É assim. Porque não existe outro caminho. Não pense você. Você tem o livre-arbítrio. Você pode usá-lo. Só que, se usar mal, pegou o caminho errado. Pegar o caminho errado, não chega não. Fica aí batendo cabeçada aí, aqui, ali, acolá. Você tem pequenas coisas, como por exemplo, você fala em paz, mas o seu relacionamento é doentio. Eu já falei sobre demência. O seu relacionamento é doentio. É cheio de ciúme, cheio de egoísmo muito grande. Consequentemente, existem discussões, brigas, uma desarmonia total. Quer dizer, você está dentro de um emaranhado de coisas que vão provocar doenças. Aí você chega aqui e fala, eu estou depressivo. O que é a depressão? A ausência de Deus. Que não pode alguém estar depressivo com Deus no coração. Isso não existe. Deus é alegria. Como é que é possível isso? Então, existe uma distância entre aquilo que o seu espírito quer e aquilo que você faz. Vocês nunca atendem coração, só atendem razão. Essa razão hipócrita que vocês têm aí, vocês chamam de razão. Só que a lógica de Deus não é essa. E você vai ter que viver dentro da lógica de Deus. Não é a lógica que você entende como sendo lógica aqui na Terra. Isso aqui é temporário. Aliás, muito pouco tempo. Então você tem que acordar. Porque a lógica de Deus não tem nada disso. É o atendimento do coração, das coisas de amor, das coisas serenas, da reciprocidade um com o outro, do respeito pelo seu próximo. Ora, como é que pode uma coisa dessa? Entre duas pessoas não há entendimento. Como é que é possível isso? Entre duas. Ah, não, eu achei melhor separar. Não pensou. Bom, se a separação não estiver, ou ela estiver entre duas pessoas, está ótimo. Mas se tiver dependentes, você não faça isso. Não vá pelo seu gênio. Você abaixa o seu tupete. Porque existe irmãos que na sua união, casamento, olha a própria palavra está dizendo, não é? É a união, é o companheirismo. Ora, se você não consegue ser companheiro da pessoa com quem você vive, você come, bebe, dorme com essa pessoa, e você não tem entendimento
que é coisa de raciocínio, você não consegue uma permanência, mesmo tendo dependentes? Ora, mas que isso? Você acha que isso passa batido? Tem preço. Já começa o preço, já começa na cabecinha dos dependentes. Aí começa gente a pintar o corpo por dentro aqui, sei lá como é que é essa história, não é? Já começa a colocar brinco aqui no pavilhão auditivo, furando a coisa, começa negócio de brinco aqui no nariz, na boca, né? O que é isso? Isso é uma demência, entendeu? Primeiro que você não tem o direito de fazer isso. Mesmo se você faz, porque você desconhece, você é um ignorante, você não conhece. Você não pode furar o ouvido, rapaz. Pavilhão auditivo, isso aqui está ligado com o seu cérebro. Você fura, como se furasse sei lá para que você fura aquilo. Defeitos psicológicos. Todo defeito psicológico, ele vai para o lado da demência. Você pode se tornar um demente total. Se eu vou ouvir uma música, eu tenho que ouvir aquela música que ela tem um nível de agradabilidade muito grande. Então eu tenho que fazer algo que não me prejudique, que eu possa ouvir, respeitar o próximo, que não é obrigado a ouvir a música que você gosta. Você entende, Jamia? Então todas essas coisas se chama conduta e reforma íntima. Saiu disso é demência. Demência. Estou falando. São defeitos psicológicos que ficam na pessoa, ela não consegue sair disso. Então ela tem que procurar alguma técnica que o ajude. Existe aqui, na Terra tem muito, como é que fala esse negócio? Psicológico, psicólogos que podem lhe ajudar. Agora, Deus não deu o direito de você mudar a estrutura física sua. Qual é a sua performance? O seu perfil. Qual é o seu perfil? Meu perfil é usar o óculos para compensar uma deficiência da vista e ter meus cabelos, ter meu corpo, zelar pelo meu corpo. Destruí-lo nunca. Não faça isso porque você tem preço. E o preço não é baixo. Você não vai conseguir resgatar em uma encarnação. É isso que eu falo do comprometimento espiritual. Você tem que ter um aproveitamento bom espiritual e não se comprometer. Se você está cheio de dívida, ainda quer fazer mais dívida? Depois você fica aí, não sabe nem o que faz, desorientado, eu não sei, pergunta para conversa com o outro, porque você é um doente espiritual, é um doente. Olha, pelo amor de Deus, vocês são umbandistas, são espíritas cristãos, tem que parar com essas coisas. Essas sensações que lhe agradam são sensações malévolas, que o instante do seu agrado é pequenininho assim. Quando eu falo em sensações agradáveis, você não as conhece. Você não as conhece. Falo por conhecimento de causa. Não as conhece. A maior sensação que você tem é a hora que você chora de alegria. Então, para você, essa é a maior, em que você não consegue segurar isso aí por mais tempo. Você não segura. Porque o seu gênio não permite. Por que o seu gênio não permite? Porque é defeituoso. Entendeu, Jamil? Eu gosto de você porque você entende tudo o que eu falo.
É verdade. É bom. Eu só queria dizer a ele que é só dar um tempinho mais, aí tá faltando alguma coisinha. Assim que essa coisinha chegar, tudo vai ser maravilhoso. Vai ser muito feliz ainda. Mas precisa passar por isso aí, porque isso aí é o trampolim. Se você quer dar um pulo bom numa piscina bonita, você tem que ir ao trampolim e ter o impulso do trampolim. Para dar tempo de você fazer alguma coisa com o corpo que fique bonito. Deus seja louvado. Muito obrigado por me ouvirem.